Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de seguir adiante, continuar caminhando aqui nesse aprendizado abençoado que estamos tendo de mansidão, né, do fruto do Espírito que tem sido aqui o centro do trabalho, né, da casa de bênção, e nós temos buscado desenvolver esse fruto que há dentro de nós a cada ano, a cada mês. E esse mês a virtude que nós estaremos aí buscando é a mansidão, amém? Nós começamos aí na semana passada, né? Falamos um pouco sobre um dos significados, né, que nós ministramos aqui a respeito da mansidão, que é o temperamento de espírito no qual nós aceitamos todos os propósitos de Deus como bons, não questionando, não murmurando, simplesmente confiando, né, sempre no amor que é imutável, inabalável do Senhor, que não muda diante das circunstâncias, que não muda diante dos nossos erros. O amor dele é o mesmo, ele não muda. E a mansidão que há em nós, que nós podemos dar vazão, dar liberdade para que venha fluir de dentro de nós e refletir nas nossas reações diante das situações que se apresentam, né, a nós. Essa virtude, então, ela nos dá essa capacidade de ter esse temperamento, de suportar as coisas e confiar em Deus, saber que Ele está no controle, que Ele está cuidando, e assim a gente não murmura, não reclama, porque a gente sabe que no final, com Deus, vai dar tudo certo. Não é no final vai dar tudo certo como a frase que muitos usam, no final vai dar tudo certo, a gente dá um jeito. Não, com o Senhor, confiando em Deus, confiando nele, colocando a esperança nele e trilhando os caminhos dele, aí você pode ter essa certeza que no final vai dar tudo certo, porque Ele que garante isso. Amém? Então Ele é fiel e justo, Ele nos ama e Ele realmente faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então nós precisamos confiar nisso e confiar de todo o coração para que todo o nosso ser ele se incline para essa verdade. Então no momento de dificuldade, no momento da prova, no momento do fogo da fornalha, você vai ter uma atitude semelhante aos exemplos que o Senhor deixou na própria Bíblia, né, dos amigos de Daniel, do próprio Daniel, que você confere ali a atitude de quem realmente confia em Deus, que entra na fornalha sabendo que pode até morrer, mas sabendo que nem a morte há de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, mesmo quando não entendemos, pois sempre há um propósito de Deus para tudo que Ele faz na vida daquele que o ama e que se entrega a Ele, que pode ser um livramento de coisas piores, né, que a gente não enxerga, acha que aquilo que é o bom, mas Deus sabe realmente aquilo que é bom para nós, que pode ser uma experiência no qual nós temos ali a chance de sermos moldados à imagem do Senhor, coisas que Ele precisa tirar de nós, da velha criatura, que está muito enraizado, que está muito incrustado. Então, às vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis, tribulações, para que essas coisas elas venham à superfície, você mesmo possa enxergar, né? Muitas coisas a gente descobre que está dentro de nós quando a gente passa uma situação difícil, fala, meu Deus, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu reagiria dessa forma. E aí você pode colocar aquilo diante de Deus, confessar o seu pecado e ser purificado daquilo que você nem sabia ou nem achava que ainda estava dentro de você. Mas diante de uma situação de fogo, uma provação, uma tribulação difícil, aquilo veio à tona e você reagiu de uma forma que até mesmo você se espanta e fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. E outra situação que pode estar acontecendo no meio de uma provação, de uma tribulação que nós estamos passando e que vem do Senhor, é para que Ele nos prepare como um vaso que será usado por Ele para abençoar outras pessoas. Então, às vezes, a gente passa situações complicadas, difíceis, para que a gente adquira experiência e que Ele possa também nos capacitar para que nós possamos ser instrumentos de consolo, instrumentos de vida para outras pessoas, para um povo, para uma igreja. Deus ele pode fazer isso através de mim, através de você, como Ele fez através de José, que foi enviado adiante dos irmãos de uma situação totalmente injusta, difícil, né, complicada que ele teve que passar, mas que ele próprio entendeu depois que era propósito de Deus, que Deus estava preparando ele no meio de tudo aquilo que Deus transformou o mal que os irmãos fizeram a ele em bem, para que através dele
todo um povo fosse salvo, toda uma nação, o povo de Deus fosse acolhido, fosse alimentado, fosse resgatado, né? Então Deus realmente ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz, e quando nós confiamos nele, nós sabemos que no final tudo irá bem na vida daquele que é fiel, na vida daquele que crê nele. Um exemplo disso, amados, eu sempre lembro a profeta Jeremias, que sofreu tanto, né? Tantas tribulações. O homem de Deus passou ali na geração dele, né? De uma geração corrupta, que não queria dar ouvidos à voz do Senhor, que se afastaram de Deus, e ele realmente sofreu muito naquele tempo, porque ele olhava ao redor dele e ele via o seu povo se afastando sempre, a cada vez mais de Deus, e com isso abrindo portas para que a desolação acontecesse. E aquele povo, os reis, todos eles não deram valor à pregação de Jeremias. Não valorizaram que havia um profeta no meio deles, que falava a verdade, né? E por falar a verdade ele sofreu, porque aquele povo corrupto queria ouvir aquilo que os ouvidos deles gostariam, mesmo que fosse mentira. Só que quando o inimigo ele toma conta ali da nação, ele invade, ele toma conta de tudo. Vocês veem que até o inimigo sabia reconhecer o valor de alguém ali, o valor de um homem de Deus. Então até o inimigo que destruiu tudo, que matou reis, que fez tudo o que queria, mas para aquele homem de Deus ele falou, olha, mas para esse homem, fala para ele o que ele quer. Se ele quiser ficar aqui nessa terra ele continua, se ele quiser ir para lá ele vai, o que ele quiser ele pode fazer. Então vocês percebem que Deus ele é fiel na nossa vida, e que a nossa tribulação é passageira, e que no final, na vida daquele que crê, na vida daquele que é fiel, haverá honra. E é uma honra que vem do Senhor e que ninguém pode roubar de você. Amém? Creia nisso e permaneça firme e fiel, porque vai valer a pena, mesmo que você esteja passando dificuldades que você não entenda, situações difíceis que só um crente fiel passa. Fica firme, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para honrar a sua vida no momento certo e do jeito dele, que é sempre melhor do que o nosso. Amém? E hoje, na continuação da ministração sobre mansidão, eu gostaria de estar compartilhando com vocês a seguinte verdade, né? O seguinte significado da mansidão em nossas vidas, que é a capacidade também para nós suportarmos recriminações e até insultos, né? Danos, homens maus, mesmo praticando bem, porque é aí que a mansidão ela entra. Porque quando alguém pratica o mal, consequentemente ela vai sofrer o mal, ela vai sofrer muitas vezes um insulto. Imagina alguém que xinga o outro, a probabilidade dele ser xingado é enorme, né? Então, só que como servos do Senhor Jesus, nós muitas vezes vamos sofrer situações e injustiças por fazer o bem, não fazendo o mal. Então, é aí que entra essa mansidão, de nos dar também essa capacidade de suportar isso, de suportar a afronta, de suportar o insulto injusto, de suportar uma crítica infundada, de suportar uma inveja, né, uma crítica que esconde uma inveja camuflada ali. Então, a mansidão também é essa virtude que nos dá a capacidade para suportar bem todas essas coisas e não ser provocado facilmente à irritação, mas a mansidão ela nos leva a sermos livres da amargura e da contenção, tendo tranquilidade e estabilidade no espírito, ao entender que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo está na permissão dele e pode ser usado para correção, purificação, aperfeiçoamento ou qualquer outro propósito determinado por ele. Mais uma vez, é um complemento daquilo que nós falamos na ministração anterior. É mais uma vez você entender que sua vida está nas mãos do Senhor. Então você não precisa se preocupar, se ocupar em se defender, em se justificar, em tentar bater de frente. Simplesmente silencia e entrega nas mãos do seu Deus, porque Ele é o teu juiz justo e poderoso que vai julgar a tua causa. Em nome de Jesus. Então, a mansidão é isso, nos dá essa capacidade de suportar, de não ser levado facilmente à irritação e à ira, e de querer vingança, de querer retribuir com o mal aquilo que fazem contra a gente. Mas entra aqui muito aquilo que o Senhor nos ensinou. Se alguém te bater numa face, dá a outra face. A mansidão é isso.
Eu sei que sempre quando nós falamos desse versículo, né, falar é uma coisa, agora você realmente dá a outra face, e que dar a outra face não significa literalmente você dar uma face para alguém dar um tapa na sua cara, mas dar a face, a pessoa que fala mal de você, você dá a outra face e fala mais, em vez de, porque você é isso também, você é aquilo, eu não fiz, sabe? Essa confusão, essa contenda toda não vem do Senhor, amados. Porque o exemplo que nós temos é Jesus. Além de ele ter nos ensinado isso, ele mostrou como dar a outra face. Ele se entregou e ele não quis se defender. Quando Pôncio Pilatos deu a ele a chance de se defender das acusações que fizeram contra ele, ele ficou em silêncio. Aquele silêncio do Senhor, irmãos, é a mesma coisa que dizer: eu já entreguei nas mãos do meu Pai. Está nas mãos do meu Pai. Ele vai cuidar, ele vai fazer justiça. Porque Deus mesmo diz na palavra: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Romanos diz isso. Amém? Então, a mansidão nos dá essa capacidade, né, de realmente entregar e entender que até mesmo essas coisas podem ser permissão de Deus em nossas vidas para nos purificar, para nos aperfeiçoar, para nos dar amadurecimento, realmente, para não cair, sabe, em qualquer provocação. Eu vejo muito isso, né? Até engraçado, porque eu vejo muito isso entre os meus filhos, né? Que tem mais ou menos a mesma idade, e vocês sabem como é, né? A vida em família, com irmãos. Um provoca o outro, sabe? Quando não é um, é o outro, que tem um que quer ficar na dele em um certo momento, e o outro vai lá e fica cutucando até sair do sério ali. E o outro, no outro dia, a mesma coisa, mas você não provocou, você não estava reclamando que ele te provocou, e agora você está provocando? E é assim. Né? E você vê como cai, né, facilmente. E aí que o outro gosta, não é? Quando você cai, que fica irritado, aí que o outro irmão gosta. Então a mansidão em relação à nossa vida agora de adulto realmente nos dá essa capacidade de não cair na provocação, né? A gente teve um exemplo recente, né, de cinema lá, né, do Oscar, né, que vocês viram, 2 atores. E o outro está sofrendo, e sei lá até quando ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fez, e colocou em xeque ali toda uma carreira, né, que tenho certeza que foi construída com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, em um momento ali onde não houve ali a mansidão, onde não houve essa capacidade de suportar uma irritação, ele foi provocado, né? O rapaz lá provocou a esposa, e ele tomou as dores, e ele foi lá e tacou um tapa na cara, né, e o outro que provocou saiu como... Né, o bom da história, porque ele não reagiu, ele não deu o tapa de volta, ele simplesmente parou, respirou. Foi algo assim tremendo até mesmo, a reação dele, né, a frieza que ele teve ali, a mansidão que ele teve, né, ele não foi correto em provocar, não concordo, né, não acho que foi legal o que ele fez, mas a reação que ele teve, né, de ficar na dele, de não querer bater de volta, foi algo assim impressionante. E o outro acabou caindo na irritação, não teve mansidão. E consequentemente atraiu aí uma série de coisas ruins ali para ele, né? Consequências, danos, realmente prejuízos financeiros, de imagem, de todas as coisas, né? Imagina quantas vezes ele vai ter que responder essa pergunta na vida dele agora, quantas vezes as pessoas vão perguntar para ele sobre essa situação. Então é muito complicado. Mas nós estamos aqui para aprender que a mansidão é essa capacidade que nos dá poder para tolerar, poder para aceitar e entender que, né, na nossa condição de filho de Deus, de servo fiel do Senhor, até isso pode ser uma permissão do Senhor para nos moldar, nos purificar, nos edificar, nos estabelecer. 1 de Pedro 5,10 confirma isso dizendo: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então é um processo que Deus ele faz em nós para nos fortalecer, para nos colocar em bases fortes, para que a gente não seja abalado por qualquer coisa. Qualquer vento, qualquer crítica, qualquer coisa, você não sair do sério, mas simplesmente você ter consciência de que o Senhor ele vai à sua frente, o Senhor ele peleja por você. Você não precisa
lutar com o seu braço. Deus, Ele sabe todas, Ele sabe exatamente o que você fez, o que você não fez. Ele sabe tudo. Ele sabe se aquela crítica é injusta ou se tem fundamento. Mas em todas essas coisas é entregar realmente e confiar nele e saber que até mesmo isso pode ser permissão dele para que nós sejamos, como a Bíblia diz aqui que eu li agora nesse versículo, restaurados, confirmados, fortalecidos, consolidados em firmes alicerces. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria também de falar que esse sofrimento, né, que nós lemos até nesse versículo de Pedro, né, que Deus ele fala, depois de terem sofrido por pouco tempo, né, então é temporário, depois de passar por esse sofrimento temporário, Deus ele tem esta obra que é sólida, que é duradoura, que é essa consolidação, esse fortalecimento, essa edificação que Deus tem para nós após um processo de dor, de tribulação, que vai perdurar, que vai permanecer. Então é o temporário que nos leva a estarmos firmes no Senhor e para estarmos preparados para qualquer situação que vier em nossas vidas. E esse sofrimento que nós somos muitas vezes sujeitos e permitidos por Deus de passar, é louvável diante dele. Quando nós passamos esses sofrimentos por fazer o bem, por estarmos no centro da vontade dele e realmente passar por esses sofrimentos e não querer revidar, não querer se vingar. A Bíblia vai dizer aqui também em Pedro, só que no capítulo 2, se você quiser abrir, versículos do 20 ao 24, que isto é louvável diante de Deus, suportar sofrimentos por fazer o bem aos outros, assim como Jesus, né, sofreu em nosso lugar. 1 de Pedro 2, do 20 ao 24, está escrito: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém, irmãos? Eu vou ler até esse ponto aqui, porque é muito importante nós notarmos que nos dias que nós vivemos, muitos irmãos que conhecem a palavra de Deus, que são, pregadores excelentes, que pregam a palavra de uma forma tremenda, parece que eles não têm se atentado a esse tipo de ensino que o Senhor nos traz. De olhar para o Senhor Jesus e ver que quando ele era insultado, ele não revidava. E quantos nos nossos dias revidam? Quantos nos nossos dias fazem até pior? Além de revidar, começam a fazer realmente injúrias, começam a atacar uns aos outros. Né? Nos tempos de Atos dos Apóstolos também isso acontecia, quando Paulo ele exortava a igreja, né, para que a igreja não se devorasse uns aos outros. E ainda nos nossos dias nós vemos irmãos que têm fama, que têm autoridade, né, se degladiando, brigando, revidando, mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o Senhor Jesus, quando ele foi insultado, ele não revidou. Quando ele sofreu, ele não fazia ameaças, ele não ameaçava ninguém. Simplesmente ele se entregava àquele que julga corretamente. E é isso que nós estamos aprendendo hoje, para seguir esse exemplo. E não de querer nos defender, querer bater de volta, querer se vingar, querer armar para o outro, de forma alguma. O Senhor ele tem nos ensinado e tem nos dado o exemplo de simplesmente se entregar àquele que julga com justiça, que é o nosso Deus. Aleluia. E não há coisa melhor, irmãos, do que você depender da justiça de Deus e não da sua justiça. Porque a sua justiça, ela, além de ser enganosa, ela te leva ou para o prejuízo ou para a soberba, de achar que você ganhou, que você venceu ali aquela discussão, aquela briga, mas na verdade não há vencedores. O inimigo é quem ele semeia contendas para que haja divisões, para que cada um fique para um lado e a gente seja mais enfraquecido, porque na nossa unidade nós somos fortes.
Mas quando somos divididos, o que a Bíblia diz sobre isso? Que o reino dividido, ele não subsiste, ele não prevalece, ele não permanece. Amém? Glória a Deus. Mais um ponto aqui para nós falarmos hoje sobre a mansidão, é que ela é a virtude de ser totalmente seguro na dependência de Deus e na sua justiça, não se ocupando em se defender, se justificar ou se vingar diante de uma injustiça ou traição, por conhecer a Deus e saber quem você é como filho. Quando você sabe quem você é como filho, e quando você sabe quem é o Senhor na sua vida, você realmente fica seguro na dependência dele. Você não fica confuso, você não fica correndo para lá e para cá tentando descobrir se alguém está armando contra você, se alguém está tramando, se alguém está te traindo. Você não precisa investigar, você não precisa ficar cavando. Você tem o Senhor que sabe tudo, que os olhos do Senhor estão em toda parte. Olha, irmãos, quantas coisas que eu nem imagino que tenha acontecido nos bastidores, sabe, falando de mim, ou num trabalho, numa empresa onde eu tinha ali algo, alguém querendo tomar o meu lugar, eu não sei, simplesmente eu não sei. Porque eu não fiquei investigando. O que eu sei, se houve isso, se aconteceu coisas desse tipo, que o Senhor em todo o tempo guardou a minha vida. E Ele simplesmente me livrou de qualquer coisa. E o Senhor, Ele deixa um exemplo aqui claro para nós na Bíblia a respeito disso. De que você, com mansidão, você pode ser totalmente seguro na dependência de Deus e não se preocupar se alguém está traindo, se alguém está armando contra você, sabe? De você tentar se defender diante de uma injustiça que estão fazendo contra você, talvez falando uma mentira ao seu respeito para tomar o seu lugar em alguma coisa. Você não precisa, mas você para que você consiga viver isso, você tem que entender quem você é, como filho de Deus, e quem Deus é na sua vida. E um exemplo disso, que eu gostaria de ler com você, está lá em João, no capítulo 13, do 2 ao 5, onde nós vemos o próprio Senhor Jesus dando o exemplo de ser totalmente seguro na dependência de Deus, em um ambiente onde ele estava sendo traído. Então, você vai perceber nesse texto que nós vamos ler aqui, que Jesus, ele sabendo quem ele era, sabendo de onde ele vinha, sabendo para onde ele iria, sabendo o que Deus ele era para ele não precisava, irmãos, se defender, ele não precisava ali investigar a vida de Judas. Ele simplesmente confiou, ele simplesmente descansou, mais uma vez aqui, no Pai. João 13, do 2 ao 5. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha cingiu-se com ele. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus não mudou nada do que ele faria. Jesus não mudou nada para onde ele estava indo, do propósito que Deus tinha ali para ele ir para a cruz. Ele seguiu exatamente aquilo que ele iria fazer, com traição, sem traição. Ele não mudou o caminho dele. Ele não se deixou influenciar por aquilo que estava acontecendo e que ele sabia que estava acontecendo. Por quê? Porque ele sabia que o Pai tudo tinha confiado nas mãos dele. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia para onde ele estava indo. Então por isso que essa traição, essa trama, não mudou nada. Então quantas pessoas, amados, eles ficam perturbados, correndo de um lado para o outro para tentar investigar se marido está aprontando, se fulano está aprontando. E eles ficam doidos. Eles ficam malucos com isso. Sabe, com o celular, e não para, e fica para lá e para cá, e não vive a vida. Não tem paz na vida. Porque vive em torno disso, essa prisão, essa desconfiança, que realmente às vezes tem motivos, mas que isso não traz vida. Não traz vida. Cada um sabe o que faz e Deus sabe o que cada um está fazendo. E se nós estivermos íntimos do Senhor, irmãos, Ele mostra. Ele mostra, Ele revela. O Senhor não nos deixa ser enganados. Ele revela, Ele fala.
Mas às vezes a gente, ao invés de gastar tempo com Deus, ao invés de gastar tempo na comunhão, na intimidade, em oração, buscando, meditando na sua palavra, nós muitas vezes estamos gastando tempo investigando a vida dos outros. Investigando, e aí, liga pro mano lá da empresa, e aí, como que estão as coisas aí? Alguém tá falando alguma coisa? E aí, fulano tá puxando o tapete, como que tá a rádio peão, né? Todo mundo, né, fala isso, mas é perda de tempo. É perda de tempo, porque o que tem que acontecer vai acontecer. Se for fechar a empresa, vai fechar. Se vai demitir, vai demitir. Agora, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, irmãos, aí é diferente. Deus, ele é poderoso até para te separar de... Vai ser, sabe, às vezes aconteceu um corte de 70% da empresa, você está lá no meio dos 30%. Mas isso vai de acordo com cada vida, com cada pessoa, com cada situação, de acordo com o propósito que Deus ele tem na vida dessa pessoa e da intimidade que essa pessoa tem com Deus para realmente estar debaixo das asas e não estar fora ao alcance do inimigo, ao alcance da flecha. É debaixo a Bíblia diz, Salmo 91, é debaixo das suas asas que nós estamos seguros. Né? Aquele que descansa à sombra do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansa, está no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Então, Romanos 12, 19, eu fiz menção a esse versículo agora há pouco, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Um exemplo na Bíblia, né, de alguém que dependeu da justiça de Deus, irmãos, que não se defendeu diante das acusações, dos ataques, foi Moisés. Moisés, ele teve situações ali na caminhada ali com o povo, né, na travessia do deserto, onde ele foi questionado na sua liderança, onde pessoas do povo ali se levantaram e se rebelaram contra ele. E você vê que Moisés não falou absolutamente nada, ele ficou calado. E o que aconteceu? O próprio Deus, ele fez com que aqueles homens que se levantaram contra Moisés fossem tragados pela terra. Vocês acreditam nisso? A Bíblia vai falar lá, não sei, eu não me lembro agora se em Deuteronômio, mas que a rebelião de Coré e daqueles que foram junto com ele para se rebelarem contra Moisés, aconteceu o quê? A terra, ela abriu um buraco e caíram todos eles e suas famílias dentro daquele buraco. E você percebe que Moisés não fez nada. Ele não abriu a boca. A ira que aconteceu ali veio do próprio Senhor contra aqueles que se levantaram e se rebelaram contra o servo fiel Moisés. A irmã de Moisés também se rebelou contra ele, questionou ali que ele era o líder, questionou por que ele era o líder, e aí apareceu lepra na pele dela. E aí, por ironia, né, que o próprio Senhor ele acaba trazendo, somente Moisés podia orar para que ela fosse curada. Então ela teve que ser humilhada duplamente, porque ela foi humilhada com a lepra e foi humilhada porque aquele que ela se rebelou contra foi quem tinha que orar por ela para que ela fosse curada. E vocês veem também que Moisés não abriu a boca para defender a liderança dele. E às vezes a gente tenta defender. Não, mas eu sou o líder. Não, mas eu tenho que fazer. Por que você está falando isso? Você não precisa se defender. Há um maior que te defende. Há um maior e poderoso que ele pode fazer isso por você muito, muito melhor do que você faria. Em nome de Jesus. Amém? Romanos 8, 33, para a gente estar concluindo. Quem formará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Provérbios 16, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não vale a pena, irmãos, bater boca. Você vai sair machucado. A outra pessoa também. Aleluia. E aqui é um texto interessante para a gente fechar, de Coríntios, que fala até de algo que para muitos hoje é difícil de ouvir e de entender, mas que eu tenho total liberdade para dizer, porque esta é a palavra de Deus que também está aqui para nós. Também faz parte das Escrituras, que fala sobre alguém levar uma causa na justiça contra um outro irmão. A Bíblia vai deixar claro aqui, irmãos, que isso é carne, porque quem anda no Espírito escolhe sofrer a injustiça, escolhe sofrer o dano, porque sabe que quem vai fazer justiça em meio a toda essa injustiça é Deus, e não um tribunal regido por juízes
humanos, incrédulos, que muitas vezes são injustos, que agem por interesses. Porque nós sabemos que o homem é falho. Existem juízes honestos e existem juízes desonestos. Mas a Bíblia vai deixar claro que quando há litígio entre dois irmãos em Cristo, que o último lugar que teria que ser resolvido seria num tribunal humano. Um tribunal aqui dessa justiça humana. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Está lendo inteiro aqui, ó. Atreve-se algum de vós, tendo negócio contra outro, a ir a juízo perante os iníquos e não perante os santos? Porventura não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo é julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se tiverdes de julgar as coisas dessa vida, constituís como juízes aqueles que são de mínima importância na igreja? Digo-vos isso para vos envergonhar. É assim que não se pode achar entre vós um só homem sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante ao incrédulo? É já na verdade uma grave perda para vós o terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não vos deixeis antes defraudar? Pelo contrário, vós mesmos sois os que fazeis injustiça e defraudais, e isso a irmãos. Acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? E aqui na versão NVI eu vou ler novamente alguns versículos que eu acabei de ler para a gente fechar. 1 Coríntios 6, versículo 1, e depois do 5 ao 8. O 1, ele fala assim, ó, na versão NVI, esse mesmo texto que eu li agora. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? E o versículo 5 ao 8 diz, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Amém, irmãos? Isso é Bíblia. Talvez a gente não lê, não ouve muito isso nas nossas pregações hoje em dia, mas isso é Bíblia. E o Senhor, Ele quer nos ensinar isso porque Ele sim tem o caminho, a verdade e a vida que nós realmente desejamos. Quantos irmãos, amados, usaram de subterfúgios judiciários para, tirar alguém de uma casa ou resolver questões de compra e venda? É certo que é necessário fé para viver dessa forma, não é? É necessário fé para depender de Deus e saber que você abrir mão agora de algo que é realmente direito seu vai gerar para você algo muito maior lá na frente. Mas até chegar esse momento, é fé, é esperança, é depender do Senhor e confiar que realmente Ele é justo. E nem sempre isso é fácil para nós, né? Porque a nossa carne realmente tem dificuldade com isso. Portanto, irmãos, não é possível fazer isso se não for pelo Espírito. Se não for você se enchendo de salmos e hinos e cânticos espirituais em sua vida, enchendo a tua mente com as coisas do alto. Se você não viver e não encher-se dessa forma, você não vai conseguir mesmo, é difícil. É difícil depender de Deus se você viver pela sua carne, como nós falamos na ministração passada. Nós estamos aqui sendo ensinados para que sejamos diferentes na nossa geração, porque tudo vai passar. Ganhos, perdas, sucessos, fracassos, situações difíceis, situações fáceis, tudo vai passar. Mas o que vai ficar no final são as escolhas que você fez. E uma delas é essa. Você escolheu depender de Deus ou você escolheu depender da sua força? Porque a sua força vai passar, mas a justiça de Deus ela permanecerá para sempre.
E quem escolheu depender da justiça de Deus vai usufruir dela por toda a eternidade depois. Agora, quem lança a mão simplesmente da sua própria justiça, um dia isso vai acabar. E o que vai sobrar no final? Nada. Então é bom a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso, entender que realmente, se a gente se encontrar ou se encontra já numa situação como essa, é melhor perder agora para ganhar depois. É melhor ter o prejuízo agora do que ter o lucro que vai ser eterno depois. Vai valer a pena, irmãos. Vale a pena confiar no Senhor e em sua palavra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e agradecer. Pai, graças nós te damos por mais uma porção.